Boa sexta, meus pasteleiros e também minhas confeiteirazinhas. E aí, já deu bolo em alguém hoje? Vão marcar e depois eu te aviso? Meu povo, tem mais de 30 perguntas que eu vou responder aqui. Muito obrigado para quem mandou. Lá no Instagram, toda quinta-feira tem caixinha de perguntas. Semana que vem vai ser na quarta. O vídeo vai sair na quinta, mas eu vou abrir a caixinha de perguntas na quarta, porque quinta-feira à noite eu viajo pro Brasil. 10 diazinhos de férias. Então, o vídeo vai sair na sexta, mas eu vou responder na quinta e abrir a caixinha na quarta-feira. Tá falado? Bora começar a responder as perguntas de vocês. Tem bastante futebol, tem bastante gente querendo aqui uma dica de como proceder com a gatinha. E vamos ver se eu posso ajudar vocês. JV Silva, _1. Pelo futebol apresentado e pelos adversários, acha que o Barça já cai nas oitavas da Champions? Cara, não. Tem muito tempo até lá. Muitos times podem melhorar, inclusive o Barcelona, e piorar, inclusive o Barcelona também. E a gente não sabe o sorteio, né? Então pode dar PSG ou PSV. É uma letra que muda e muda absolutamente tudo. Barcelona e Inter é um cenário, Barcelona e PSG é um cenário, Barcelona e Lazio, Barcelona e Copenhagen é outro. Então não dá pra achar que cai na Champions nas oitavas antes da gente ver o sorteio. Tem que ter calma e esperar o que vai acontecer na segunda-feira. Vinis o Melo. Ou é Vinizu Melo. Tô entre duas... Cara, isso aqui já começou com tudo. Nem sei se é a primeira. É a primeira página ainda. Tô entre duas amigas. Fiquei com uma e gosto da outra. As duas brigaram. Pica de ouro. O que faço? Acho que você nem tem idade ainda para dar mais lábios de ouro, talvez. Tem muita coisa aqui, Vinizo. Muita coisa. Por que você gosta de uma e ficou com a outra? Se você gosta da uma, fica com ela. As duas brigaram por causa sua? Você tá com essa moral toda de que estão brigando pelo seu amor? Se você gosta da outra e ela tá a ponto de brigar com a amiga por sua causa, vai ficar com a outra, ué. Mas cá entre nós, haja pretensão pra esse escolhidão todo aí. Mais do que nada, não brinca com o sentimento das pessoas. Se elas estão só curtindo e tal, tudo bem. E você também. Agora, se tem sentimento envolvido, não brinca com o sentimento da pessoa do seu lado. Edu OGS. O Xavi cai nesse final de semana? Acho que não. Né? Acho que ainda demora muito para cair. Cara, o processo para cair o Ronald Koeman foi meses até ele cair. Então, se o Xavi for cair, acho que ainda demora, tá? Assim, acho que tem que perder do Valência, do Almeria, ir para janeiro, ver e tal o que vai acontecer. Eu acho mais provável, se o time não estiver jogando bem e tomar uma porrada na Supercopa, que a partir daí pensem em alguma coisa. Se tivesse perdido de Girona, Atlético de Madrid e Porto, eu acho que seria mais provável. Então não acho que o Xavi caia esse final de semana. Tem uma galera perguntando sobre técnicos estrangeiros, eu já falei isso aqui no último vídeo. Acho muito pouco provável que o Barcelona, em meio de temporada, vá buscar um técnico aleatório, um técnico random. Hans Flick, sei lá, De Zerbi. O Barcelona normalmente contrata técnicos da casa, técnicos que passaram pelo clube como jogadores. Teve o Kik Setien, que foi um forasteiro, por assim dizer, mas antes dele eu não me lembro quem foi o último técnico do Barcelona que não foi jogador do clube, o Rijkaard, né? Lá atrás, e ainda assim que era de uma filosofia de jogo holandesa e tal, que o Barcelona não conhecia, mas depois foi Guardiola, bom, teve o Tata Martino, na verdade, Luiz Henrique, Ernesto Valverde, Koeman, Xavi, normalmente é quem conhece bem a casa. Então, não acho que o Xavi saia e nem que vá vir uma experiência de outro mundo dessas aí. Danilo Valente G. Beckler, a classificação do PSG do jeito que foi pode impactar de um jeito ruim a renovação do Mbappé? Acho que não, tá? Eu acho que para o Mbappé ficar no Paris Saint-Germain, acho que ele tem que acreditar no projeto. E talvez o que você esteja perguntando aqui seja isso, né? Pô, será que ele não vai acreditar no projeto e por isso ele poderia sair? Mas é meio que insignificante para o projeto como se classificou. Agora é uma coisa de, nossa, que passou em segundo e tal, mas cara, daqui a pouco se o Paris Saint-Germain passa para as quartas de final, anula a primeira fase. Se cair nas oitavas de final, sim, mas aí vai ser porque caiu nas oitavas de final, e não porque se classificou desta maneira, sofrendo no grupo da morte. Então não acho que vai ter nenhum impacto. O Paris Saint-Germain o que tem que fazer é seduzir o Mbappé, mandar uns foguinhos para o Mbappé, fazer o Mbappé acreditar
que este clube, nos próximos anos, vai ser um clube que vai brigar por coisas, que vai possibilitar ao Mbappé coisas importantes também. Se o time chegar à quarta semi, depois da decisão da Champions, o que aconteceu na primeira fase é completamente irrelevante. Então, a primeira fase é logo anulada depois das oitavas de final. É um sorteio livre, qualquer coisa pode acontecer, então não acho que tem nenhuma relevância. Fabiano ZG. O estádio de Montjuïc, que era usado antes do Barcelona jogar lá, vai ser usado depois? Era pouquíssimo usado para alguns shows, para futebol, desde que o Espanhol construiu o seu estádio, ele não é utilizado. O Espanhol antes jogava em Sarriá, onde o Brasil perdeu a Copa de 82, inclusive. Aí o Espanhol construiu o seu estádio e nesse período jogou no Estádio Olímpico de Montjuïc. Desde então, que eu acho que é 2011, alguma coisa assim, que o Espanhol não joga lá, um elefantaço branco aqui. Serve para absolutamente nada, porque ele é grande demais para muitos eventos que se pode fazer ou no ginásio, que fica do lado dele, que é tampado e tal, tem melhor estrutura, ou em outros pontos da cidade, para grandes shows e tal. Tem um fórum aqui de Barcelona, que é um espaço aberto para grandes festivais e tal, tem lá Fira também para grandes eventos. Então o estádio é pouco utilizado e será pouco utilizado também depois que o Barcelona sair de lá. A cidade de Barcelona é um grande exemplo de transformação via Olimpíadas, mas o estádio em si, que já existia antes, inclusive, das Olimpíadas, é um estádio de 1920, qualquer coisa, um estádio centenário. O estádio em si não faz tanta diferença para a vida da cidade, os outros equipamentos das Olimpíadas muito mais, e as reformas que tiveram na cidade muito mais. O Caio Pinheiro, como foi receber a notícia que a TNT seria e será a casa da Champions até 2027? Foi muito legal. Muito obrigado pelas mensagens. Acho que uma galera ficou muito feliz, né? Porque a gente faz de um jeito, acho que muito diferente de outras emissoras do Brasil. Nosso pré-jogo é imenso. Nosso pós-jogo tem as entrevistas exclusivas, tem melhores momentos e compactos das outras partidas, tem uma mesa de debate bastante grande depois, né? No último lance e tal. E o melhor da liga. Durante o jogo também acho que a gente faz de um jeito que o pessoal já entendeu que talvez a gente antes gritasse, né, os nossos narradores, o nosso tom, mas eu acho que hoje as outras TVs no Brasil alcançaram a gente, assim, o que eu vejo de transmissões no Brasil e tal, os gritos dos narradores, os da TNT não ficam devendo em nada para os outros, eu acho que é o mesmo tom, mas eu acho que assim, a gente faz com bastante informação, com muita emoção também, com muito coração, então eu fiquei muito feliz porque eu acho que a gente faz bem. E claro que para mim é ótimo, me dá estabilidade aqui e tal, não sei que os planos da TNT mude para a forma de ter correspondentes, mas pessoalmente para mim também foi bastante bom. Mas eu acho que para vocês também foi bom. TNT eu acho que faz muito bem. Cara, a gente tem reuniões para decidir no pré-jogo o que vai acontecer, quanto tempo que vai durar, qual que é o conteúdo que a gente vai priorizar e tal. Então, assim, pouca coisa acontece, tirando o jogo que a gente não pode controlar, pouca coisa acontece sem que a gente quisesse que ela tivesse acontecido. Gosto muito. Nós temos uma equipe, gente, de produção, de transmissões, que é boa pra caramba. Agora vocês estão conhecendo o Wallace, o Gabriel Simões, porque eles estão participando também de comentários, mas tem o Túlio Ligeiro, o João Vereza, o Otávio Rodrigues, uma galera que também já está começando a se soltar mais em transmissões e participar de alguns jogos. A gente tem uma galera muito boa de conteúdo nos bastidores que ajuda que a gente que vai pro ar faça as coisas sempre muito guiadas e bem feitas. Gabriel Melo 13. Acho um crime, chama a polícia então, Messi estar no top 3 do The Best, já que ele não fez nada no pós-Copa. Gabriel Melo tá completamente alucinado aqui, chamando a polícia, ligando no 190. Messi tá entre os 3. E a polícia fala, calma senhor, fique calmo. Brincando, Gabriel Melo, eu também acho incorreto, talvez não um crime, mas eu também acho incorreto e incoerente que o Messi esteja. E o Mbappé também, porque eu tô vendo desde ontem que se está falando muito do Messi, mas cá entre nós, qual que é a diferença do pós-Copa do Messi e do Mbappé? Até vi uma estatística que o Messi participou de 32 gols até o final da temporada e o Mbappé de 33. Os dois ganharam as mesmas coisas com o Paris Saint-Germain, o Mbappé foi líder de gols, o Messi de assistências, e nos dois casos é insuficiente para estarem entre os 3 melhores jogadores do mundo. Então, muita gente tem colocado qualquer premiação que o Messi tem sido indicado, ou que, por exemplo, eu acho que ele ganhou a bola de ouro, que o Haaland poderia ter ganhado,
mas que o peso da Copa do Mundo eu entendo, né? Assim, não é só simplesmente o fato de ganhar a Copa do Mundo, é ganhar como ele ganhou, vice-artilheiro, líder em assistências, marcando em todos os jogos de mata-mata. Mas e os gols de pênalti? Pô, beleza, contra a Holanda ele fez um gol de pênalti. E a jogada do primeiro gol dele, que é o gol do Molina, pra mim, é mais do que um gol. Então, pô, se você quer ver, tirar os méritos de um gol de pênalti porque você entende que isso é menos futebol do que um gol de bola rolando, eu entendo. Então você também tem que entender de futebol o suficiente para saber que o Messi tirou um gol da cartola, deu um passe pro cara na marca do pênalti com uma defesa completamente fechada. É mais do que um gol o que ele fez contra a Holanda. E contra a Croácia também, o que ele faz com o Gvardiol. Antes disso ele já tinha feito gol. Contra a França, não só os gols que ele fez de pênalti, fez de bola rolando, participa do segundo gol e participa de muitas jogadas que às vezes não terminam em gol e não é por culpa dele. Então, a Copa do Mundo que o Messi fez, eu acho que faz com que ele ganhe a bola de ouro não seja absolutamente nada de outro mundo e seja bastante justo e ok. O The Best, não. Nem ele, nem o Mbappé. Só o Haaland está ali por justiça. Se a gente for contar de 19 de dezembro, um dia depois da final da Copa, até o final da temporada, o Haaland, grande artilheiro da Europa, campeão de tudo com o Manchester City, mais jogadores do Manchester City tinham que estar, mais jogadores do City do que do Paris Saint-Germain. Então, Rodrigo, De Bruyne, algum desses também devia estar por ali. E se a gente for pensar que campeonatos nacionais, a Inter, por exemplo, chegou na final da Champions, mas nem brigou pelo campeonato italiano, que ficou completamente disparado o Napoli. Então o Napoli, do Osimhen, do Kvara, também poderia ter tido algum representante. O Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol 10 pontos na frente do Real Madrid e os grandes líderes daquele time estavam na defesa. Ter Stegen, Frenkie de Jong e o Ronald Araújo, para mim, foram os melhores jogadores. Acho pouco provável que estivessem indicados. A Inter de Milão, talvez o Lautaro Martinez seja indicado, pelo que fez com a Inter chegando na final da Champions e o melhor jogador do time. Então, assim, eu acho que na Alemanha o Bayern de Munique ganhou o título quase perdendo para o Borussia Dortmund. Não tinha sido ainda uma grande temporada do Bellingham, muito boa, a verdade, mas assim, não o nível que ele está fazendo agora, que é jogador de melhor do mundo agora. Então, acho que tinha que ter mais jogadores do City e talvez algum do Napoli. Talvez tenham sido, durante mais tempo, os melhores times da Europa. E talvez até algum do Arsenal, tá? Então, assim, poderia ter De Bruyne, poderia ter Rodrigo, poderia ter Odegaard, poderia ter Martinelli, Saka, Osimhen, Kvaratskhelia, todos esses antes de Messi e de Mbappé. Então, sem achar um crime, mas está aqui posicionado, o que eu acho que esses jogadores estão à frente dos dois que levaram o Paris Saint-Germain ao título francês, que o Paris Saint-Germain ganha quase sempre. Vitinho, VN, usa creatina ou whey? Os dois. Creatina de pré-treino, eu compro em cápsula, acho melhor do que em pó, porque em pó é difícil de dissolver na água e como eu viajo muito também, fica complicado ficar levando pó para cá e para lá. Então, uso creatina em cápsula, 3 mg por dia eu uso. Diz que de 3 a 5, né? Mais que isso o corpo nem consegue absorver, então uma cápsulazinha de 3. E o whey protein eu tomo no pós-treino. E ainda tomo whey protein à noite com iogurte antes de dormir, tomo whey protein 2 vezes por dia, porque eu não como tanta proteína assim, eu como todo dia no almoço. As minhas marmitinhas, que eu sei que é outra coisa também, mas a minha marmita é de velho mesmo, é um tupper. As minhas marmitinhas sempre têm boa quantidade de proteína, mas ainda assim não bate aquela meta, né, de 2 gramas de proteína para cada quilo. Então, por exemplo, se eu peso 70, eu tenho que comer 140 gramas só de proteína por dia para ganhar massa. Então, eu tomo whey 2 vezes por dia. Mas se você, Vitinho, quer se suplementar, busque um nutricionista que vai te passar a melhor forma de você fazer isso, né? Eu sempre indico aqui um cara que eu gosto, eu não uso o trabalho de nutricionista, eu simplesmente vejo as dicas do Rodrigo Pauli no Instagram, que eu acho bom, faz umas receitas legais e acho que fala de uma forma bastante direta, simples. Eu sei que tem uma galera que assiste aqui que procura ele lá. Eu gosto da forma com que ele fala, das dicas que ele dá. Eu tenho uma assessoria com o Rafael Personal, que me passa os meus treinos, baseado no que eu quero, no que eu gosto e tal. Mas de nutrição, neste momento, eu não faço nenhum acompanhamento individualizado. Lucas Eric, underline. Qual sua aposta de como vai ser as oitavas da Champions? Quem você acha que o Barça pega? Aqui tanto faz, né, Lucas? Não vou fazer uma análise sobre um sorteio.
O que eu acho que vai acontecer é ter bastante espanhóis contra italianos, porque são 4 espanhóis em primeiro e 3 italianos em segundo. Com bloqueios, né? A Inter não pode pegar a Real Sociedad, a Lazio não pode pegar o Atlético de Madrid e o Napoli não pode pegar o Real Madrid. Mas é muito provável que os italianos e os espanhóis se enfrentem em 1 ou 2 confrontos pelo menos. E o outro é o Leipzig, que tem 3 bloqueios. O Bayern, o Dortmund e o Manchester City. Então, o Leipzig pode pegar 5 adversários e tem 4 espanhóis. São os 4 espanhóis que ele pode enfrentar, mais o Arsenal. Então, também acho bastante provável que o Leipzig seja um adversário de um espanhol. Então, simplesmente, a aposta que eu faço é que a gente vai ter Leipzig contra um espanhol, é 80% de chance disso acontecer, e 1 ou 2 espanhóis contra italianos. É o que eu imagino. De resto, não dá pra saber absolutamente nada. Matheus Silva, 2 underlines. Por que você não chegou a escrever o Matheus Silva? Parou no Silva. Barcelona pode perder relevância e ficar igual o United, por exemplo? Não acho, porque o Manchester United nos últimos 10 anos não ganhou nada cá entre nós, né? Ganhou uma Copa da Liga aqui e ali, ganhou uma Europa League e ficou caindo em fase de grupos de Champions e tal. O Barcelona ganhou um campeonato espanhol, gente, na temporada passada, 10 pontos na frente do Real Madrid. E isso tem muito mérito. O Real Madrid é o quê? É o maior clube do mundo, é um time muito bom, que era o atual campeão da Champions. E o Barcelona ganhou o campeonato espanhol 10 pontos na frente dele. Tem 4 meses isso. Isso tem muito mérito. Quando o Messi falou que com o tempo as pessoas iam dar valor ao ganhar 8 ligas de 11, como o Messi conseguiu e aquela geração conseguiu no Barcelona, as pessoas têm que entender que campeonato espanhol é uma coisa difícil demais de ganhar. O seu rival é o Real Madrid. Você joga de agosto a maio, rodada contra o Real Madrid. Então, fora que o Atlético de Madrid é muito bom time e conseguiu chegar 2 vezes nos últimos 10 anos. E esse ano, se bobear, chega de novo. Então, só nisso o Barcelona já passou o Manchester United, que não conseguiu ganhar nenhum campeonato inglês. Além do que, o campeonato inglês tem mais concorrentes, né? Então, assim, a chance de você ir mal e ter uma queda grande é muito maior do que na Espanha, que você não tem tantos clubes tão fortes como na Inglaterra. Então, o Barcelona ficar fora do G4 é muito improvável. O Manchester United algumas vezes ficou fora do G4 na Inglaterra. O Chelsea está meio de tabela para baixo nessa temporada. Então, não acho que tenha nenhum tipo de relação nem entre o que o Barcelona é no momento e que o Manchester United não é, e nem na projeção para o futuro. Pedro Meneghetti. Como aprender táticas ou ter uma leitura mais estratégica do jogo? Sou fã do seu abraço. Eu também sou fã do seu abraço, Pedro. Nem te conheço, cara. Eu acho que aprender tática é ver jogo e observar o jogo. Tira o celular da mão, assiste o jogo e tenta decifrar o que os times querem fazer. Pô, esse time está marcando muito na frente ou está marcando atrás? Os caras estão tocando a bola rápido ou lento? Está saindo jogando atrás da defesa? É para atrair o adversário para mandar uma bola longa ou para ir construindo de pé em pé? Quais os jogadores estão tocando mais na bola? Eles estão tocando de lado ou eles estão tocando para frente? Eles estão dando volume de jogo ou eles estão criando ocasiões? E escute as pessoas que mais entendem de tática, os técnicos. Vai ver a entrevista coletiva de Guardiola, do Xavi, do Ancelotti, do Arteta, do Klopp. Cara, esses caras falam de futebol. Eles falam como que o adversário joga, onde que o adversário gosta de marcar, o que ele acha que tem que fazer para passar aquela marcação. Depois do jogo eles explicam muito o que aconteceu no jogo, situações do jogo, por que eles fizeram tal mudança, por que tirou um atacante destro e colocou um atacante canhoto. Pô, porque a gente queria que o jogador fosse mais pelo meio e que desse mais espaço para o lateral pela ponta. Para mim, ninguém entende mais de futebol do que os treinadores. E são as minhas referências para aprender. Fora isso, você pode fazer cursos e tal, tem formas de profissionalizar também. Mas se você simplesmente quer assistir futebol e entender mais, assista com atenção e veja o que os técnicos estão dizendo. Matheus Monteiro Franqui. Pelo belíssimo trabalho que faz como correspondente, algum jornal... Nem era para selecionar essa. Muito obrigado pelo elogio. Algum jornal espanhol já lhe fez alguma oferta? Já. Inclusive, já me fizeram uma oferta de escrever sem usar o meu nome. Já teve isso. Eu usar um pseudônimo, que acontece de vez em quando,
não usar o meu nome. E sim, pô, eu já fui comentarista de TV aqui há algum tempo, né? Fui comentarista da TV3, 2 temporadas diferentes do Sport Clube, e da TVE, que é a TV espanhola, mas o canal em catalão. Eu fazia também o programa Desmarcates. E fui comentarista da Copa América aqui também em 2021. Então, mais TV do que jornais, mas eu já participei, colaborei com a imprensa daqui. Vitor Moreira, 3288. Beckler, falei pra menina, amiga, que estou afim dela e ela ficou sem saber o que falar. E agora? É bastante provável, Vitor Moreira, que ela não sinta a mesma coisa por você e que ela ficou sem graça de falar na sua frente porque ela foi atordoada com essa informação que você colocou para ela. Ou ela pode ter ficado confusa e quer saber como que ela gosta de você. Mas eu diria que a primeira é mais provável. Você tem assustado ela. É por isso que eu sempre falo. Não, se você gosta de alguém, a primeira regra do clube da luta, não falar sobre o clube da luta. Primeira regra, se você gosta de alguém, é não se abra com essa pessoa, gente. Não se abra, você assusta a menina, vai dando mostras pra ela. Até ela falar assim, ih, será que eu gosto do Vitor Moreira 3288 dessa forma também? Será? Será? E vai vendo e dando ferramentas para ela chegar àquela conclusão. Se nesse processo ela não corresponder, acho que você já tem a resposta. Agora que você assustou a menina. Boa sorte. Bernardo CC17. Achas que os 3 grandes de Portugal ficariam fora do top 4 do Brasil? Eu vi que teve uma polêmica disso, né? Acho que o Neto tinha falado alguma coisa nesse sentido e a turma ficou brava aqui e ali. Eu acho que todos os anos Sporting, Benfica e Porto não ficariam no G4. Assim, não seriam 3 fixos, bem melhores que os brasileiros sempre. Mas eu acho que eles jogariam de igual para igual com os grandes times do Brasil. Eu fiz essa pergunta para o Jorge Jesus quando ele saiu do Flamengo e veio treinar o Benfica. Em que nível que o Flamengo estaria na Champions e tal, se estaria no mesmo nível do Benfica. Falei do Flamengo e do Palmeiras. Ele falou que estaria no nível do Benfica, de brigar mais ou menos até as oitavas de final, tentando chegar nas quartas. Então, Jorge Jesus, que conhece o futebol brasileiro, que conhece o futebol português, se ele foi sincero, ele deu mais ou menos essa ideia, né, de que os grandes clubes de Portugal disputariam com os grandes clubes brasileiros. Só que até no Brasil, tirando agora que a gente tem alguns anos que Palmeiras, Flamengo e normalmente o Atlético Mineiro tem ficado no G4, o Brasil também tem uma rotatividade muito grande dos times ali. Eu acho que isso aconteceria também com os portugueses. Se você pega o Palmeiras e coloca hoje para jogar em Portugal, eu acho que ele brigaria com esses 3. Você pega o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Fluminense, para mim são o Grêmio, os melhores times do Brasil, eles brigariam ali entre esses 3. Se você pega esses 3 e coloca no Brasil, eles brigariam pelo título, pelo G4, um ano mais, um ano menos, estariam entre os melhores do Brasil. Não estariam em meio de tabela e nem meio de tabela para baixo. Estariam entre os melhores. Rafael ST. Beckler, você sente ciúme da Clara e vice-versa? Acho que a gente sente pouco ciúme. Acho que a gente vai ficando velho e a gente resolve acreditar na pessoa e confiar, porque morando em outro lugar e tal, a pessoa que quer fazer qualquer coisa, ela faz, cara. Então, depois você fica velho, acho que ciúme é uma coisa mais infantil, sabe? Assim, é a conclusão que eu chego. Ciúme é mais pra quem é mais novo, mais inseguro. No final das contas, você vê a pessoa e você sente que a pessoa gosta de você, que ela tá com você. Então, é o suficiente pra você acreditar nela. E você faz uma escolha todos os dias de acreditar. Mais uma do Rafael ST. Cruzeiro deve fazer uma reformulação no setor defensivo do time também? Ou só meio e ataque? Mudar algumas peças eu acho natural que o Cruzeiro mude. Por exemplo, o Luciano Castan está saindo, acho que rejuvenescer a defesa é uma boa. Mas, por exemplo, eu ficaria com o Rafael Cabral, os 2 laterais, Marlon e William. E mais o Kaique na esquerda, porque é um ativo do clube. Então, se você vai manter 3 peças de um sistema de 5, pelo menos, o Neres acabou bem o campeonato também, eu também manteria ele, brigando mais por posição, porque até no Campeonato Brasileiro foi assim, né? Ele brigou mais por posição, o Luciano Castan foi mais constante. Mas acabou bem o campeonato Neres. Mas pelo menos os laterais e o goleiro eu manteria. Dos atacantes, o melhor é o Bruno Rodrigues, que aparentemente não vai ficar. De resto, o Cruzeiro precisa de gente que resolva mais do que resolveu no ano passado.
ou na temporada passada, ainda nesse ano. Então, o ataque eu acho que teria mais mudanças. Matheus Pereira, começando a temporada, eu acho que vai bem também, né? Porque Matheus Pereira chegou no meio da temporada, sem pré-temporada, vindo do futebol do Oriente Médio, se machucou, um mês fora, então, final da temporada ele começou a jogar bem. Mas é um cara que eu daria mais oportunidades em 2024. Cláudio Júnior, um tanto de underline. O Barcelona vai tentar ir atrás de algum volante nesta janela? Eu acho muito pouco provável que tenha fair play financeiro para contratar. Então, acho que não, porque não vai conseguir. Se conseguisse, eu acho que iria, tá? Se tiver alguma fórmula mágica, eu acho que eles vão atrás. Luiz, underline C, underline F. Por que os times do Brasil não têm um scout semelhante ao do Brighton ou até mesmo do Dortmund? Tem sim. E eu vou te falar, não vou falar quem, mas às vezes até o mesmo. Tem alguns clubes da Europa que têm scouts brasileiros que trabalhavam em clubes do Brasil. O que acontece no Brasil é que você não tem a grana para contratar e os clubes não têm uma filosofia tão clara como o Dortmund tem, por exemplo, que o Brighton tem há pouco tempo agora, mais marcada com o De Zerbi, mas já tinha com o Potter, né? O Graham Potter, que foi técnico do Brighton e depois do Chelsea. Mas sim, cara, ter scout no Brasil, você capta do próprio Brasil os jogadores. Porque uma coisa é você ser o scout do Brighton e você pescar na América do Sul e pescar na Ásia, né? O Mitoma, que eu nem sei se saiu da Ásia, mas um jogador asiático. Os africanos. No Brasil é muito mais difícil de você atrair um jogador asiático. O jogador asiático ele quer sair da Ásia para ir para a Europa. E sair da Ásia para ir para o Brasil talvez não interesse tanto a ele. Então, acho que tem scout sim. Quando você tira um jogador de um time da Série C ou da Série D e esse cara vai muito bem, trabalho de scout. Quando você tira um jogador de um clube da América do Sul, que não é tão mainstream, não é tão conhecido assim, o cara vai bem no Brasil, é trabalho de scout. O Brasil tem sim scouts, cada vez mais, cada vez se usa mais mega dados, mais informações para contratar jogadores. E Rafael, underline 2. Beckler, minha namorada não deixa eu pôr o nome do nosso filho de Messi. O que eu faço? Fala para ela, e Rafael, underline 2, que o nome mais registrado na Catalunha em 2022, eu acho, foi Léo. E sempre Lionel fica entre os 3 ou 4 primeiros. Esse ano Léo foi o que ganhou, foi o nome mais registrado. Então chamar de Messi eu acho complicado, porque nem o Messi chama Messi, né? É sobrenome. Mas chamar de Lionel ou de Léo, acho ok. E aqui se faz muito. Tem uma do Michel NGL. Salve de Moçambique. Real pós-Florentino será mesmo que United pós-Ferguson? É difícil chegar lá, assim, eu acho que não pelos mesmos motivos, mais ou menos, que eu apontei o Barcelona, né? A Espanha tem uma dinâmica diferente da Inglaterra, que a queda de um grande não é tão grande como a derrocada de um time inglês que vai mal. Mas primeiro tem que ver, quando sair o Florentino, quem vai assumir o que vai fazer, pra gente saber se vai melhorar, continuar igual ou piorar. Então, não dá pra saber se simplesmente sai o Florentino, se tudo vai por água abaixo no Real Madrid. Uma coisa é certa, ainda que o Florentino saia, quando ele sair, o clube já tem uma máquina de ganhar dinheiro muito boa, o novo Santiago Bernabéu e o prestígio que o Real Madrid tem para patrocinadores, cotas de televisão. E você tem que manter o mesmo projeto esportivo. Tem um projeto de contratações, por que contratar, em qual sentido contratar, e acho que é isso que falta o Manchester United, e eu não sei se a saída do Florentino Pérez acaba com o projeto esportivo do Real Madrid. Não sei o tanto que ele participa efetivamente do projeto esportivo do clube. Marcos Vaz. Fala, MB. O que acha do Bruno Guimarães? Acha que ele seria titular no Barça? Acho sim. Bruno Guimarães, para mim, é um falso 5, né? Porque ele é um 5 com muita saída. É um primeiro volante que chega muito à frente. O que eu acho isso muito moderno e dinâmico. Fisicamente muito bem. E um excelente jogador. E o Barcelona gosta muito dele, tá? A questão é o preço para sair do Newcastle, que é 100 milhões de euros. Tem que talvez tentar fazer uma troca e tal. Mas é um jogador que o Barça gosta. Ele gosta do Barça, mas não é fácil. E ele seria titular do Barcelona assim, como primeiro volante, com Frenkie de Jong do lado, Gundogan e Pedri à frente, ou com Frenkie de Jong do lado, Gavi e Pedri à frente.
mas é sim um nome que o Barcelona aproveitaria muito bem. Rafael Vieira Bandeira. Qual a eliminação mais te desapontou na fase de grupos da Champions? A do Manchester United, bastante, né? Até pelo grupo que estava, é a campeã. Difícil alguém ter decepcionado mais do que o Manchester United. E outra coisa é não esperar que esse time tivesse vida muito longa. Mas passar dessa fase, sim. E depois a do Newcastle, tá? Eu achava que o Newcastle ia se resolver bem nesse grupo da Liga dos Campeões. Eu subestimei o grupo da morte, achava que o Newcastle e o PSG iam sobrar. E eu achava que o Newcastle passando para as oitavas ia dar muito trabalho com todo mundo. Porque na temporada passada foi um time mais constante. Time muito duro, de boa defesa, de muito contra-ataque, de ataques muito rápidos. Essa temporada começou com muitas lesões e sentiu muito. Foram as duas que mais me chamaram a atenção. Gustavo DPG. MB, vendo a boa fase de alas brasileiros na Europa, não seria melhor adaptar o esquema da seleção para ter alas? Por exemplo, jogar com 3 zagueiros, né? Muito boa pergunta, viu, Gustavo DPG? Eu acho que não é fácil fazer isso, sabe por quê? Um ala esquerdo, por exemplo, que está indo muito bem, é o Samulino, do Atlético de Madrid. Hoje em dia, os alas, na hora que você está atacando, se você tem 3 zagueiros, eles funcionam quase sempre como pontas. E ponta esquerda, o Brasil já tem o Martinelli, o Vinícius, talvez o Rodrigo por ali, já tem muitos. Então, se você já tem um ponta que vai começar a jogada pelo lado do campo e você tem um ala também, eles vão ocupar o mesmo espaço. Então, é melhor você ter um lateral esquerdo, talvez, que construa por dentro, de mais toque de bola, ou que você tenha o atacante mais por dentro para ter esse ala. Porque com 3 zagueiros, você empurra seus jogadores para frente e os zagueiros hoje em dia já participam muito. A gente pega os times hoje com 3 zagueiros, Bayer Leverkusen, Inter de Milão e Girona, por exemplo, para pegar 3 times com 3 zagueiros, os zagueiros participam muito da construção de jogo e os alas já jogam de uma forma mais atacante. Na Inter de Milão, até que Dumfries ou Quadrado e Di Marco começam as jogadas um pouco mais atrás. A Inter normalmente não posiciona tanto o seu bloco no campo do adversário. Mas no Bayer Leverkusen, por exemplo, Frimpong e Grimaldo são os... Eu acho que o Hoffmann é o vice-artilheiro, o Boniface é o artilheiro do time, eu acho que depois é o Hoffmann, e depois são o terceiro e o quarto artilheiro do time, porque eles são os caras que mais participam das ações ofensivas. No Girona, o Savinho praticamente é o ala, porque o Miguel Gutierrez vai muito por dentro, e o Ian Couto do outro lado. E na hora que está atacando, são pontas, Savinho e Ian Couto. É porque na Inter é diferente. Na Inter, de fato, são 3 zagueiros, mas joga o Darmian pela direita, que era um lateral, e pela esquerda, às vezes joga o Bastoni, que é um zagueiro de boa saída, e às vezes joga o Carlos Augusto, brasileiro, que também é um ala. Então a Inter também usa esse conceito de utilizar zagueiros laterais para dar apoio na saída como lateral e jogar o lateral mais à frente. Essa temporada do Dumfries, por exemplo, ele está jogando bem mais perto dos atacantes, o Di Marco ainda começa mais atrás. Então, simplesmente para comparar, se a seleção fosse jogar com 3 zagueiros para potencializar os pontas, teria que ter, eu acho, que zagueiros laterais, numa dessa o Danilo poderia ir bem, só que os pontas do Brasil, Rodrigo e Vinícius, por exemplo, Rodrigo pela direita e Vinícius pela esquerda, seriam prejudicados por esses alas. Acho que o Rodrigo até menos, porque o Rodrigo tem mais adaptabilidade de jogar por dentro do que o Vini neste momento da carreira. Então o Rodrigo ainda poderia ser um atacante mais por dentro. Mas os pontas são os alas. E aí, se os alas vão muito bem, a gente tem pontas melhores do que eles. Então por que não joga com 3 zagueiros com Rodrigo e Vini de alas? Pô, porque aí ia matar os caras de ter que voltar para defender e eles defendem mal, né? Tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Obrigado pela pergunta, viu? Gostei muito. Quando eu vi, falei, pô, que boa pergunta essa daqui. Deixa eu ver onde eu tô. Tô nessa daqui. Valent Scott. É quase um nome de whisky. Valent Scott. Ten Hag fora ou merece um pouco mais de tempo? Cara, eu não acho nem que é tempo, tá, o meu caro whiskyzinho. E aí, ó, hoje acabou cedo a luz, hein? Eu tinha colocado ela para carregar, não tinha confiado que carregaria, ainda assim me surpreendeu o cedo que essa luz foi embora. Vou ligar a outra e vou colocar aqui do lado. Pera aí, que eu já respondo a pergunta do nosso Scott. Ver se não fica muito fantasma de baixo para cima. Não, ficou ok, né? Tá certinho. Não acho que a questão do Ten Hag seja tempo, porque já é uma temporada e meia. Né? Uma temporada e meia já. Então, não acho que ele precise de tempo porque o time está melhorando e está sendo construído.
A questão é, vai demitir o Ten Hag para quê? A grande dúvida que eu tenho é para que demitir? Porque outro técnico com esse elenco consegue fazer mais? Não sei, não estou convencido disso. Ou porque você vai mudar o elenco, mudar a forma de jogar e apostar em outra coisa a partir de agora. Se for isso, se você vai mudar a forma de jogar e quer reformular o elenco para jogar de uma outra maneira, aí tudo bem, mudar o Ten Hag. Embora você não consiga mudar o elenco agora, então melhor fazer isso no final da temporada. Só que eu não sei o que o Manchester United quer fazer, como o Manchester United quer jogar, no que o Manchester United quer acreditar. Então, se você não está acreditando em nada, mudar o técnico não vai mudar nada. Porque você tem que acreditar em alguma coisa e criar ferramentas para aquela coisa dar certo. Eu acho que eles não criam essas ferramentas, porque não tem jogadores para jogar, por exemplo, o que o Ajax fazia, ou de algum jeito propositivo, que é o que eu acho que o Ten Hag gostaria de fazer. Então você tem um elenco que não é condizente com um técnico que não consegue fazer nada com esse elenco, e eu acho que dificilmente sairia alguma coisa melhor. O primeiro passo para o Manchester United é acreditar em alguma coisa. É acreditar em como vamos jogar e a partir daí responde essas perguntas com as contratações de técnico e jogadores. Gil Santi, _00. Fala, Beckler, quão difícil é para um treinador mudar um jogador de posição de origem? O mais difícil é fazer com que o jogador acredite que mudar de posição vai ser bom para ele e fazer ele se sentir cômodo na nova posição. Por exemplo, quando o Guardiola tirou o Messi da ponta direita para colocar ele como falso 9, ele fez isso logo no jogo contra o Real Madrid, o 6-2 do Santiago Bernabéu. Então ele chamou o Messi para conversar, explicou para o Messi como que ele gostaria que ele jogasse e que ele tocaria mais na bola, participaria até mais do jogo, até faria mais gols, é o que aconteceu. A gente pega a primeira temporada do Guardiola e as seguintes do Messi mais perto do gol, ele vai fazendo cada vez mais gols. Então a grande questão é que o jogador entenda a nova função dele e que ele acredite. Que ele acredite que ele se sinta bem. São as coisas mais difíceis. Pô, o Danilo sempre foi lateral direito. Chega mais de 30 anos, não tem mais tanta explosão e tal. Você vai convencer ele a ser zagueiro e participar da construção de jogo a partir de trás. Se o cara está convencido e ele compra a ideia, beleza. Então aí já não é difícil. Aí você vai adaptar o cara com posicionamento e tal, aí o jogador consegue fazer isso, acho que com menos dificuldade do que acreditar e se sentir confortável na nova posição. Blaugrana da Massa. Fala, Marcelo, qual seria o melhor adversário para o Barça nas oitavas e por quê? Abraços. Abraço, Blaugrana da Massa. Eu acho que PSV, Copenhagen e Lazio são os melhores adversários. Por quê? Porque eu acho que são os mais frágeis. O Barcelona tem como meta chegar nas quartas de final. Então, quanto mais fácil for jogar nas quartas de final, melhor. A partir daí tudo pode acontecer. Mas, pô, quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Pô, claro que pode. É muito melhor pegar adversários mais fracos do que mais fortes. Teve um ano que o Real Madrid foi campeão, passando por Roma, Wolfsburg, um Manchester City assim, né? Aquele do Pellegrini, já na última temporada, assim, alguma coisa. E ganhou do Atlético de Madrid. E teve um outro ano que o Real Madrid teve que passar por Juventus, Bayern de Munique. Eu não lembro quem que o Real Madrid pegou nas oitavas de final desse ano. É o ano do gol de bicicleta do Cristiano e tal. Que é Juventus, Bayern e... não vou lembrar. Eu não lembro nem da final desse ano. A final desse ano foi contra quem, hein? Enfim, o que eu quero dizer. O Real Madrid já foi campeão, para pegar um exemplo, contra grandes adversários recentemente e contra adversários bem mais frágeis, menos históricos, mais acessíveis. E ninguém fala que um título vale mais do que o outro. Os dois títulos valem igual. As Champions são idênticas, a taça e o reconhecimento. Então, sim, é melhor, se o Barcelona puder jogar contra adversários mais fracos, ele vai ter mais chances e melhor para ele, sem nenhuma dúvida. De forma bem pragmática. Ah, tem uma aqui O Querido. Muito bom nick. Tem 2 Os, porque alguém já deve ter pegado um O Querido antes. E você, já pegou um querido? Gostaria da saída do Oriol Romeu para contratar o Moscardo do Corinthians? Não faz sentido, porque o Oriol Romeu custou 3 milhões, o Moscardo acho que custa uns 25. Então, assim, o Oriol Romeu está dando certo? Não.
Colocaria para jogar? Não. Agora, se ele sair, vai contratar o Moscardo? Também não. Uma coisa não estará relacionada à outra. Então, ô querido, obrigado pela sua pergunta, mas ela faz pouco sentido. Não sei porque eu não fiz um X vermelho nela, inclusive. Liliu 013. Qual time do pote 2 tem mais chances de surpreender? Se a gente for considerar que Paris Saint-Germain e Dortmund não são surpresas, eu tô desde o início falando do Leipzig. O Leipzig, para mim, é bom time, ataca muito bem. Tem o Openda, o Xavi Simons, o Schlager. E o Dani Olmo está lesionado. Tem o Česko também, atacante esloveno ou eslovaco, agora não me lembro, que foi artilheiro do campeonato austríaco na temporada passada, foi contratado para essa, que é um bom jogador de segundo tempo. E o Dani Olmo está lesionado e quando ele estava jogando, esse time estava jogando muito bem. Dependendo do sorteio, eu acho que o Leipzig pode ir mais longe na Champions. Desde o início da competição, eu lembro que eu coloquei o Leipzig como surpresa, porque eu gosto muito da montagem desse elenco e da forma desse time jogar. Sampaio R. Neto. MB, vocês correspondentes costumam falar de futebol entre vocês fora do ao vivo? Não. Cara, muito pouco. Bastante pouco mesmo. A gente conversa sobre barbaridades, mas falamos muito pouco de futebol. Eu lembro que teve uma vez que teve uma cobertura que teve uma janta em Liverpool, que, cara, tinha, acho que Nathalie e João Castelo da ESPN, tava o Ulisses Neto, que trabalhou com a gente no Esporte Interativo da Maracanã Mídia, tava eu, Fred e Clara, eu fui fazer essa cobertura pelo Lance até, Fred e Clara pelo Esporte Interativo, Liverpool-Roma. Tinha mais gente, tinha mais brasileiros. Eram umas 9 pessoas assim numa mesa, não se falou nada de futebol, nada. Era uma véspera de semifinal de Champions. Então, pra gente é trabalho. Com os meus amigos eu não gosto muito de comentar futebol. É trabalho, cara. Então, assim, eu não gosto de comentar futebol de forma boba e só divertida. Eu não consigo. Então, não. Falamos pouco. Ainda bem. Lorenzo Francisco 7. Que deve ser simplesmente Lorenzo Francisco 7. Eu li de uma forma italiana. Quando o Barcelona voltará a competir financeiramente com outras potências do futebol? Eu imagino que daqui a uma temporada e meia, ou seja, 2024, 25, ainda não 25, 26 sim. Porque a próxima temporada, que é a 24, 25, o Barcelona vai voltar para o Camp Nou só no meio da temporada e ainda tem muitos contratos em decorrência lá do que fez o Bartomeu e tal, por exemplo, do De Jong, que ainda são muito altos. Se não vender o Lenglet, o contrato do Lenglet é muito alto, o Serginho Deste, ainda tem uns contratos altíssimos o Barça. Quando esses contratos deixarem de existir, quando os novos contratados passarem a ganhar igual os outros clubes ganham, porque o Barcelona paga os melhores salários do mundo, e tiver de novo o Camp Nou para arrecadar muito mais dinheiro, eu acho que vai voltar a poder competir com os outros. Então, essa temporada, por exemplo, o Barcelona gastou 3 milhões, gastou muito pouco. Na temporada passada, com as alavancas, gastou muito mais. Eu acho que daqui a uma temporada e meia, né, porque a gente já está no meio dessa, então sem ser neste meio do ano, no meio do ano seguinte, o Barça já vai voltar a competir financeiramente. Pablo Losnak. Qual a sua melhor qualidade? São tantas que eu acho que... Cara, eu sou muito constante. Eu acho que isso é uma qualidade que as pessoas não valorizam tanto nas pessoas, às vezes. Assim, não que alguém vai falar assim, pô, Marcelo é constante. Não, assim, eu mesmo valorizo. Tem que ter disciplina para ir na academia. Cara, eu vou todos os dias, sem vontade, com vontade eu vou. Tem que ter constância para assistir 10 jogos de futebol pro final de semana. Eu assisto. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito disciplinado para fazer as coisas que tem que fazer. Eu acho que isso é uma qualidade, tá? Porque dificilmente eu acho que alguém se destaca pela genialidade. E eu acho que esse não seria o meu caso. Então, se você não pode ser nota 10 de vez em quando e tirar alguma coisa da cartola, cara, tente ser nota 7 todos os dias, que no final das contas ganhar R$1 por dia, mas nunca perder R$1. Então, no final do ano você vai ter R$365, que não dá para absolutamente nada hoje em dia. O Brasil está muito caro. Vocês entenderam o conceito da coisa. Sejam constantes, se vocês puderem. Tem uma aqui do Gabriel Costa. Vocês do MFM riram e deram razão à minha esposa quando falei que ela não gostava de você
porque eu tomo banho todo dia ouvindo você. Agora se retrate, kkkk, pois são públicos iguais a mim que te mais geram retorno financeiro, já que não temos como pular os anúncios. E mandou um emoji suando de tanto rir. Cara, é verdade, eu acho que mandou isso aqui numa boa. Eu não lembro de dar razão pra sua esposa porque ela falou que não gostava de mim. Esposa do Gabriel Costa. Goste de mim, goste de mim. Deixa Gabriel tomar banho, saboando as suas partes íntimas, enquanto eu falo como os times estão jogando. Qual é o problema nisso? Nenhum problema. Mais ou menos. Não, pô, eu tomei banho a minha vida inteira ouvindo rádio. E jamais fantasiando com aquelas vozes roucas do outro lado. Pode tomar banho tranquilo. E muito obrigado por não pular os anúncios, porque molharia todo aí o seu equipamento e provavelmente você não poderia assistir o próximo vídeo, que também faz muita diferença. Obrigado, Gabriel. Sávio Costa. É a última pergunta? 45, 46 minutos. Essa daqui é a última e essa aqui vai ser mais séria. Uma dica para quem acabou de perder tudo e não vê o mínimo sentido de continuar existindo. Cara, o mundo dá muitas voltas. Então hoje talvez você esteja triste, mas daqui a pouco você vai falar, pô, eu estava triste naquela época, olha, quem diria que eu estaria aqui hoje? Acontece com muita gente, tem muitas e muitas histórias de reviravolta para tudo quanto é lado. Aconteceu comigo, eu cheguei a passar uma época que realmente eu estava muito triste, muito sem sentido também, assim. E já estava assim, aqui em Barcelona, estava completamente estabilizado, assim, né, do ponto de vista profissional, financeiro, que não quer dizer que para ficar triste você tem que perder muitas coisas, simplesmente é não se encontrar. E, cara, hoje eu olho para trás e eu falo, pô, foi um período que eu cresci, que eu aprendi e que passou. Sabe, assim, a gente tem que valorizar os momentos bons da nossa vida, meu povo, porque eles passam. E a gente tem que valorizar os momentos ruins e tentar sair deles, porque eles vão acabar também. Então, assim, pô, tudo passa, tudo passa. Eu lembro que teve um dia muito triste que eu fui, pô, pra um bar, assim, sentei meio choroso, sozinho, e o garçom veio e colocou uma bebidinha ali pra mim, pra ele também, brindou, tomamos junto e ele falou, tudo passa. Eu não lembro nem o nome do bar, muito menos quem é o garçom. Mas é verdade, cara, tudo passa sempre. Então, se você tá numa má fase, vai passar, vai dar certo. E daqui a pouco você vai ser uma pessoa melhor, que vai ter aprendido com o que aconteceu, não repetir as coisas que aconteceram. Nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser a pessoa mais bonita do mundo, nem todo mundo vai ser a pessoa mais desejada do mundo, vai ter 1 milhão de amigos. Então, assim, não se frustre com as coisas que talvez você não possa ter, mas seja feliz com as coisas que você conseguir conquistar. Sabe, às vezes você tem uma família legal, às vezes você tem amigos, talvez você seja querido, talvez você seja engraçado. Alguma coisa você tem e se apega a isso, cara, e saiba que os momentos ruins vão passar. Assim como se você está vivendo uma grande fase por aí, pô, também não vai durar para sempre. Então também esteja preparado para o momento que a fase não estiver tão boa e que você segure a barra. Dito tudo isso, meu povo, já que tudo passa, vai aproveitar. É por isso que eu sempre falo aqui essa última parte do programa, vocês perderem o juízo na sexta-feira, porque quando eu saía adolescente, minha mãe falava, juízo, aproveita. Eu falava, mãe, uma coisa ou outra. Não dá pra fazer as duas coisas, aproveitar com juízo. Então, pô, de vez em quando, perca o juízo, aproveita, sabe, pô, viva o momento, manda foguinho pra menina. Sai igual o outro menino aqui que aterrorizou a amiga dele falando que gostava dela e ela não sabe mais nem como que responde olhar na cara dele. Então, assim, acabe com suas amizades, mas aproveita o momento. Se você tem uma sexta-feira legal, se você está no final de semana legal, se você tem festa da firma, se o pessoal do RH vai embora cedo e talvez depois vocês possam fazer barbaridades, aproveita. Aproveita enquanto dá, gente. Eu estava vendo esses dias Ted Lasso e falaram ali uma frase que eles citaram alguém, então assim, a frase não é do Ted Lasso, eles simplesmente falaram uma frase de alguém, que é a juventude é desperdiçada pelos jovens. Assim, se as pessoas mais velhas tivessem a juventude ia ser muito mais aproveitada. Porque a gente velho, a gente já tem ressaca, a gente não consegue aproveitar tanto. Então, o conselho de um velhinho de 37 anos para vocês é vai lá e aproveita. Aproveita o final de semana. Vive. Pô, vai arrepender? Vai gastar mais dinheiro do que deveria? Muito provavelmente. Mas, cara, vive. Vive porque daqui a pouco vai passar isso também. Até a juventude de vocês vai passar. Então, vive, aproveita, seja feliz, supere as más fases, supere as boas fases também. E cuidado com a ressaca, meu povinho.
cuidado com a ressaca, porque segunda-feira eu fui jantar. É sexta-feira, eu não tô 100%. Ainda tô com dificuldade de dormir, ainda tô sentindo meu corpo estranho. E eu não quero ter um negócio aqui com umas garrafas, não quero nem ver perto. Então, cuidado com a janta. O problema foi a janta, porque depois a gente foi tomar 2 drinks. O problema foi a janta. Não jante! Não jante. Vai só aproveitar a vida. Beijo, gente. Até amanhã, depois de Valência Barcelona. Sábado, 11 horas da noite, eu vou ficar em casa gravando vídeo, trabalhando. Beijo, vão viver, vão aproveitar e tudo passa.